4 horas e 54 minutos, hora de Brasília, confirmada a morte, Hospital Santa Ana, na cidade de Santana de Parnaíba, na Grande São Paulo. A morte, agora há pouco, de Oscar Schmidt, um dos maiores nomes da história do basquete nacional. Oscar tinha 68 anos, foi uma lenda mundial do basquete, dono de um estilo revolucionário, ajudou a transformar o jogo ao priorizar os arremessos de 3 pontos. Se tornou um dos maiores pontuadores da história do basquete, além de maior cestinha da história dos Jogos Olímpicos. Com a seleção brasileira, Oscar marcou época, a vitória sobre os Estados Unidos, a medalha de ouro no Pan-Americano de 1987, entraram para a história do esporte. Primeira derrota dos americanos em casa e por mais de 100 pontos. Oscar foi ídolo dentro e fora das quadras. Ganhou o apelido de Mão Santa pela precisão nos arremessos e por fazer toda a diferença em jogos decisivos. Oscar Schmidt nasceu em Natal, no Rio Grande do Norte, e construiu uma carreira vitoriosa em clubes dentro e fora do país. E, claro, na seleção brasileira, vestindo a camisa da seleção. Desde 2011, ele enfrentava um câncer no cérebro. A causa da morte ainda não foi divulgada. O que nós sabemos é que o Oscar foi levado para esse hospital em Santana de Parnaíba hoje pela manhã, acionado aí pela família numa ambulância. Esse hospital é o mais próximo da casa dele. O Oscar morava em Alphaville, uma área residencial, e foi para esse hospital em Santana de Parnaíba, que fica próximo à residência na Grande São Paulo também. Então, nós estamos levantando todas as informações necessárias em relação ao que aconteceu e a gente vai trazendo tudo aqui para você. Eu vou conversar agora com o repórter Felipe Brizola. O Felipe está em São Paulo, na capital paulista. E eu peço a você, Felipe, por favor, enquanto a gente tenta apurar melhor as informações em relação à causa da morte, infelizmente essa perda para o esporte brasileiro, para todos nós brasileiros e brasileiras, que você nos traga um pouco mais da carreira de Oscar Schmidt. A gente conversava há pouco por telefone. Eu lembro que o Oscar ele começou no Palmeiras, ele tinha 17 anos, mas foi no Clube Sírio, em São Paulo, que de fato ele despontou como esse grande atleta do basquete nacional e internacional. Então, quero que você traga um pouco mais dessa carreira esplendorosa de Oscar Schmidt para a gente aqui, por favor. Boa tarde e bem-vindo. Tudo bem, Tralli? Um abraço para você. Uma carreira fenomenal, de muito sucesso, longa e que, como você bem falou, começa para valer mais aqui em São Paulo, né? O Oscar é de Natal, ele tem uma passagem por Brasília, mas é no Palmeiras, em 1975, que ele começa a carreira dele para valer, já jogando muito bem, com uma qualidade técnica impressionante, um cestinha nato, né? Um jogador com muita capacidade de pontuar. E ele, em 78, vai para o Sírio e, em 1979, com o ginásio do Ibirapuera absolutamente lotado, é daqueles momentos mais marcantes da nossa história esportiva. O Sírio é campeão do mundo, o Oscar é um grande destaque da partida, há uma grande comoção naquele título. O Brasil que tem uma história muito bonita já no basquete, campeão do mundo 2 vezes, e aí o Oscar, já de uma nova geração, ali nos anos 80, começa a despontar. Depois ele vai para a Itália, em 1982, faz uma carreira belíssima por lá, Tralli. Joga até 1993, são 11 temporadas no basquetebol italiano. E aí ele passou por alguns processos e viveu alguns momentos históricos. Um deles, eu já trago para ilustrar um pouco, é que em 1984 ele recebe um convite para jogar a NBA, que é a Liga de Basquete Norte-Americana, o New Jersey Nets. Hoje a franquia fica em Brooklyn, em Nova York, mas na época em New Jersey. Faz o convite e o Oscar, ele recusa. Ele recusa porque, naquela época, os atletas que jogavam na NBA não poderiam participar dos jogos de suas seleções. E a grande paixão do Oscar no basquete sempre foi a seleção brasileira. E aí ele recusa em 1984 e é quando, 3 anos depois, jogando pela seleção, nos Jogos Pan-Americanos de Indianápolis, em 87, ele tem essa vitória que você citou, o Brasil, numa grande atuação dele. O Brasil vence a seleção norte-americana, que vinha de um grande período de invencibilidade, na casa deles, num momento tão marcante, Tralli, porque no ano seguinte, nos Jogos Olímpicos, quando a seleção norte-americana
perde os Jogos Olímpicos para a seleção da Rússia, eles entendem que eles precisavam mudar essa regra e a NBA passa a aceitar os profissionais e em 92 a gente tem o Dream Team. Ou seja, até isso ele teve um impacto, viu, Tralha? Felipe, antes da gente continuar nossa conversa aqui, eu quero pedir licença a você para ler uma nota oficial que a família divulgou há pouco. Então, vamos lá, olha. É com um profundo pesar que comunicamos o falecimento de Oscar Schmidt, um dos maiores nomes da história do basquete mundial e uma figura de imenso significado humano e esportivo. Ao longo de mais de 15 anos, Oscar enfrentou com dignidade, resiliência e coragem a sua batalha contra um tumor cerebral, mantendo-se como exemplo de determinação, generosidade e amor à vida. Reconhecido por sua trajetória brilhante dentro das quadras e por sua personalidade marcante fora delas, Oscar deixa um legado que transcende o esporte e inspira gerações de atletas e admiradores no Brasil e no mundo. A despedida se dará de forma reservada, restrita aos familiares, aos parentes, em respeito ao desejo da família por um momento íntimo de recolhimento. Os familiares agradecem sensibilizados todas as manifestações de carinho, respeito e solidariedade recebidas e pedem a compreensão de todos quanto à necessidade de privacidade neste momento de luto. Seu legado permanecerá vivo na memória coletiva e na história do esporte, assim como no coração de todos que foram tocados por sua trajetória. Então, está aqui, portanto, a nota oficial que a família de Oscar Schmidt divulgou há pouco e que eu li na íntegra aqui para você. O Oscar, ele foi socorrido hoje de ambulância logo cedo em casa, no Alphaville, que é uma área residencial, um condomínio residencial perto da capital paulista, na Grande São Paulo, e foi levado para um hospital municipal na cidade de Santana de Parnaíba, o hospital mais perto da casa dele. E veio, portanto, a confirmação, agora há pouco, de que, infelizmente, o Oscar Schmidt morreu. Não sabemos ainda a causa da morte, estamos levantando essas informações com a família e com o hospital. O Oscar deixa um filho, uma filha, e todo o nosso carinho, afeto, amor e respeito pela família nesse momento, todo o nosso apoio também aos fãs do Brasil todo. Felipe Brizola, voltando aqui com você, tem uma situação muito peculiar e interessante que mostra o quanto o Oscar amava vestir a camisa da Seleção Brasileira de Basquete, porque ele foi convidado para jogar nos Estados Unidos, na NBA, né, na Liga Americana, ou seja, os maiores atletas, maiores times do basquete mundial. E o Oscar, à época, negou esse convite para ir para os Estados Unidos, se mudar para lá, porque na época isso implicaria em ele não poder jogar pela Seleção Brasileira. Ou seja, ele optou por ficar, né, fora da NBA e vestir a camisa da seleção. Você tem mais detalhes em relação a esse momento tão importante da carreira dele? E é um momento em que nós todos, obviamente, temos que lembrar, né, com muita alegria, porque graças a essa atitude dele, ele continuou defendendo a seleção brasileira em momentos tão importantes do basquete e da carreira dele, Felipe Brizola. É verdade, Tralli. Foi fundamental para a seleção brasileira. Só para a gente ter uma ideia, ele disputou 5 edições dos Jogos Olímpicos, de 1980 a 1996, e ele é, até hoje, o maior cestinha, o maior pontuador da história das Olimpíadas, com 1.093 pontos. E essa recusa, para a gente até dimensionar, Tralli, a grandeza do Oscar, mesmo sem nunca ter atuado no basquete norte-americano, ele recusa em 84, em 2017, o Nets, agora já na franquia, na cidade em Brooklyn, né? Antes era o New Jersey Nets, quando ele recebe o convite em 84, mas em 2017 a franquia já estava em Brooklyn. Ele é homenageado e ele recebe a camisa número 14 do clube sem nunca ter jogado de forma profissional nos Estados Unidos. Ele, em 2010, Tralli, entrou no Hall da Fama da FIBA, né, que é a Federação Internacional de Basquete. E em 2013, no Hall da Fama norte-americano. E recebe essa homenagem em 2017 do Brooklyn Nets.
Obrigado, Felipe Brizola, pelas suas informações. Nós voltamos a qualquer momento em relação à perda do nosso querido Oscar Schmidt. Cobertura completa também logo mais no Jornal Nacional. E mais uma vez aqui, todo o nosso carinho e afeto à família de Oscar Schmidt. Nosso abraço para os fãs também. Vamos homenageá-lo no JN e vamos trazer todas as informações ao longo também aqui da nossa programação. Muito obrigado e até já.